E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula do cursinho Voe Alto. E a aula de hoje vai ser de Geografia sobre Agricultura e Meio Ambiente. Certo? Então, primeiro, a gente tem que definir o que exatamente é agricultura. Bom, no sentido literal da palavra, de dicionário mesmo, agricultura é a prática de cultivar plantas e criar gado ou animais. Mas eu acho que é muito mais profundo do que isso, a agricultura. Ela surgiu 10 mil anos atrás, na chamada Revolução Neolítica, que foi a passagem do ser humano como uma espécie nômade coletora, que só andava por aí procurando lugares com plantas e pegava elas direto da natureza, para uma espécie sedentária, que ficava em um lugar só e cultivava as suas próprias plantas e criava os próprios animais, ou seja, criava seu próprio alimento, transformando a vontade da natureza na sua. Então, a agricultura é esse processo que permitiu ao ser humano estar onde ele está hoje, como uma espécie sedentária, que fica em um lugar só. Certo? Então, dentro do conceito de agricultura, a gente tem duas divisões. A primeira é a agropecuária, ou seja, a prática agrícola junto com a prática pecuária, a plantas com animais, extensiva. A agropecuária extensiva diz respeito às práticas mais antigas e arcaicas de agropecuária. Ou seja, são práticas com pouca produtividade, que usam grandes áreas e muita mão de obra pouco qualificada. Ou seja, gente que não sabe mexer com maquinário e etc. E tem o básico do conhecimento. E são técnicas rudimentares. Então, por exemplo, em um sistema de agricultura extensiva, você veria o uso da água da chuva para regar as plantas, o uso de um arado de animal, ou seja, de tração com um boi, o uso de fertilizantes naturais, por exemplo, esterco. E essas técnicas que hoje em dia, com a modernização e com a maquinação, são rudimentares, arcaicas, desatualizadas. Então, por exemplo, a criação de gado extensiva é de criação livre, pouco controlada. O gado fica solto, pastando, e engorda e sozinho é criado. Vocês já devem ter visto andando por aí na estrada, gado solto. Essas são criações extensivas. Elas usam muitas grandes áreas justamente por causa disso, porque o gado é criado livre. O oposto disso é a agricultura agropecuária extensiva, que é basicamente o contrário da extensiva. Então, com a modernização e com a mecanização, surgiu essa agricultura intensiva. Esse intensiva diz que ela é intensa, ela é intensamente controlada. Então, ela é altamente produtiva e ela é comum em latifúndios, ou seja, grandes propriedades. Não tem necessidade de grandes áreas, porque eles maximizam o espaço que eles têm para criar, então tiram o maior proveito possível, mesmo de pequenas áreas, e há um controle preciso dos elementos. Então, num sistema agropecuário intensivo, você veria, por exemplo, o uso de máquinas como colheitadeiras ou arados mecânicos, o uso de fertilizantes químicos, o uso de transgênicos, que para mim é o exemplo maior de agricultura extensiva, que são plantas modificadas geneticamente para poder servir melhor e combater melhor pragas. E essa mão de obra que trabalha na agricultura extensiva precisa ser extremamente qualificada. Porque para você lidar com genética, química e mecânica, você precisa ter grande formação. As técnicas são muito modernas e por isso tem muito mais produtividade do que no sistema extensivo. Isso não é uma regra, claro. O sistema extensivo, se for muito grande com muita mão de obra, pode produzir tanto quanto um sistema intensivo menor. Mas no mesmo tamanho, a intensiva tende a ser mais produtiva, certo? Então agora a gente vai tratar dos tipos de agricultura diferentes, baseado em caráteres socioeconômicos. E o primeiro e o mais comum de todos eles no campo é a agricultura de subsistência. Ela tem vários nomes, na verdade. Agricultura de subsistência, agricultura de sobrevivência, agricultura familiar, e ela é todo tipo de produção que é direcionada a atender primeiramente às necessidades da pessoa que produz e da família da pessoa que produz. Por exemplo, um sítio pequeno que produz frango, arroz, feijão, para os habitantes e os produtores desse próprio sítio comerem e poderem sobreviver. Então, geralmente, ela produz para essa sobrevivência. Mas, dependendo, pode sobrar um excedente. E esse excedente é vendido para o mercado interno. Então, por exemplo, um criador que, depois de criar o suficiente para ele se abastecer, vende na feira o que ele criou. É uma agricultura de subsistência, de sobrevivência. É um sistema extensivo, ou seja, com pouca mecanização, pouca tecnologia e geralmente minifundiário, ou seja, em pequenas propriedades de pequena produção e pouca mão de obra. É comum em países subdesenvolvidos, que nem o Brasil, ou países africanos, asiáticos. E um fato legal que eu achei legal trazer é que no Brasil, 77% dos produtores brasileiros utilizam esse sistema de subsistência. Ou seja, são pequenos produtores produzindo para sobreviver.
E o resto, que é exportado, e realmente é a grande produção, é só 23%. Agora, a gente vai para um pouco do oposto da agricultura de subsistência, que é a agricultura de plantation. Plantation, em inglês, literalmente plantação, é a produção em larga escala direcionada à comercialização para o mercado externo. Ou seja, grandes propriedades que produzem muito e mandam essa produção para fora, para ganhar o máximo de lucro possível. Como é mais fácil produzir uma cultura só e se especializar em produzir uma cultura só, essas plantações, esses plantations, são monocultores. Ou seja, um plantation vai produzir só milho, ou só laranja, ou só arroz, porque é mais fácil para eles organizarem a produção baseado em um tipo só. É um sistema naturalmente intensivo, porque ele quer produzir o máximo possível, ou seja, muito mecanizado, e naturalmente latifundiário, porque são grandes propriedades para produzir o máximo possível mesmo. Tem um outro nome, que é a agricultura patronal. Esse patronal vem de patrão, ou seja, a agricultura organizada em empresas e organizada como um comércio mesmo. E, antigamente, durante a época das colônias, quando o Brasil era uma colônia, quando as colônias africanas e asiáticas existiam, era o sistema principal das colônias europeias. Então, aqui no Brasil, existiam muitas plantations de cana-de-açúcar. E, como vocês sabem, durante a época colonial, era muito uso de trabalho escravizado. Hoje em dia isso não é mais legal, apesar de que existem muitas pessoas que vivem numa situação análoga à escravidão ainda nesses plantations. Mas isso não é permitido, óbvio. Então, o plantation é essa produção em larga escala para comercialização que antigamente usava mão de obra escravizada para produzir com mais lucro ainda. Agora a gente vai para outros tipos de agricultura que são um pouco menores, um pouco menos comuns, mas ainda existem também. Tem a primeira, a agricultura em belts. Belts, que significa cinto ou cinturão, é a agricultura que é dividida em áreas de produção. Esse sistema é típico do EUA, e eu trouxe aqui até essa imagem, que é dos belts no EUA. Então, se você for olhar, o que está em verde clarinho é o cinturão do milho. Então, é a área onde se cria milho. E esse sistema é um sistema que é parecido com o de plantation, mas ele tem a ver muito com a especialização dessas áreas de cultivo, baseado nas questões climáticas de uma região e socioeconômicas. Então, uma região pode ter um clima um pouco mais direcionado para criação de laranja ou para criação de milho, e essa produção é para separar assim. É altamente intensivo e altamente mecanizado e é muito comum nos Estados Unidos. Outro tipo de agricultura é a agricultura itinerante. Itinerante vem de itinerário e quer dizer basicamente móvel, que não é fixa. Então, a agricultura itinerante é um sistema em que ocorre uma mudança periódica do lugar onde é plantado. É um sistema que é extensivo e é menos desenvolvido, e é comum em países subdesenvolvidos, como países africanos, principalmente. A variação da agricultura de subsistência, né? Porque é uma agricultura para sobrevivência que muda de lugar. E essa mudança de lugar ocorre principalmente porque, como é uma agricultura pouco desenvolvida, tem muitas técnicas arcaicas que acabam acabando com o solo e acabando com o lugar de plantação. Por exemplo, as queimadas ou a falta de rotação de cultura, que acaba destruindo os nutrientes do solo e ele fica impróprio para plantio. E aí essas agriculturas mudam de localização, certo? Então esses são os tipos de agricultura. Agricultura de subsistência ou sobrevivência, plantation ou patronal, a de belts, que é em áreas, e a itinerante, que é móvel. Agora a gente vai tratar um pouquinho dos tipos de energia diferentes. Então acho que é importante trazer primeiro o que é uma fonte de energia. Uma fonte de energia é um sistema de produção de eletricidade com o uso de uma matéria-prima. Essa matéria-prima pode ser qualquer coisa, desde vento ao sol ou a força das águas. Então vamos trazer um pouquinho dessas fontes de energias. Elas também são separadas em dois tipos, em tipos renováveis e tipo não renovável. O que é um tipo renovável? São as fontes de energia que se regeneram espontaneamente ou com a ajuda do homem. Por exemplo, você pode usar a energia do sol, que é uma energia que nunca vai se esgotar. Não importa quanto você use ela, o sol sempre vai estar lá. Então ela se regenera sozinha, ela está sempre lá. As energias não renováveis são o contrário disso. São fontes de energia limitadas, que na natureza não se recuperam a curto prazo e normalmente deixam muitos resíduos também. Eu trouxe alguns exemplos de energia que são bem importantes de saber, principalmente para a prova da Embraer. Então, as usinas hidrelétricas são muito importantes. Elas são o principal tipo de criação de energia no país
e elas são o uso da força da água para criar eletricidade, hidro mais elétricas. As solares, que são o uso do sol em placas solares, as eólicas, o uso do vento naqueles moinhos que parecem cataventos gigantes de metal e giram, e nesse giro produz eletricidade. E duas que são um pouco menos comuns, mas são interessantes de saber também, que é a maremotriz, que é motriz vem de movimento, e mare vem de mar ou marés, que é o uso da força das marés e do mar para gerar energia. E a geotérmica, que é o uso da energia do calor da Terra, que vem do núcleo da Terra, para a produção de energia e calor. Aqui é um exemplo, tá vendo? Tem a lava, e aí eles usam esse calor que sai desse magma exposto para gerar energia. Não existe nenhuma usina geotérmica no Brasil, mas elas são muito comuns nos países nórdicos. Aí, as fontes de energia não renováveis são aquelas clássicas que produzem baseado com combustíveis fósseis. Ou também a nuclear, né? A gente vai chegar aí. São usinas térmicas, ou seja, de queima. Por exemplo, de petróleo, carvão mineral ou gás natural, que são todos materiais que são extraídos da terra e não são renováveis a longo prazo, a curto prazo. Então demora muito tempo para esses materiais serem renovados, milhões de anos, por isso eles não são renováveis. E a nuclear, que também é um pouco diferente, que é o uso de minerais, por exemplo, urânio, que produzem calor também por serem nucleares para gerar energia. Mas ela também não é renovável, porque esse urânio produz um monte de resíduos e não é recuperável a longo prazo, a curto prazo. A outra coisa dessas energias não renováveis é que elas deixam muitos resíduos, na queima principalmente. A de petróleo, carvão mineral e gás natural deixam muito CO2, contribuindo com o famoso efeito estufa. E as usinas nucleares deixam um monte de resíduos nucleares tóxicos também, que precisam ser armazenados em lugares especiais. Então essas são nossas fontes de energia, renováveis e não renováveis. Por último, a gente vai tratar um pouquinho do impacto que o ser humano tem no meio ambiente. É importante saber que toda ação que o ser humano faz na Terra tem algum impacto no meio ambiente, geralmente negativo. Por exemplo, na agricultura, queimadas ou desmatamento para produção, para abrir áreas, acaba com a biodiversidade de uma região e cria também CO2 na atmosfera, criando a longo prazo o efeito estufa e o aquecimento da Terra. O ser humano polui as águas, o ar e o som ou a visão das pessoas ao criar cidades ou a produzir indústrias. E tudo isso gera algum impacto que desequilibra o ecossistema. Por isso é importante uma produção renovável e sustentável, para impedir ou diminuir esse impacto que o ser humano tem. As produções agrícolas têm grande impacto, assim como a geração de energia. Então, essa geração de energia, essa produção, precisa ser o mais sustentável possível, o mais renovável possível, para diminuir esse impacto que a gente tem na Terra. Certo? É basicamente isso, gente. Muito obrigado, viu? Bons estudos.